Então, vamos lá. É, tem. Os livros de história eu não sei que falam sobre isso, porque eu nunca estudei de verdade. Aí tem literatura sobre. Ah, e a minha versão ela vem de um livro de um cara que conta a história da vida dele lá e do que eu escutava da galera que falava a respeito disso e contava a respeito. O, você tinha tradicionalmente os caras não juntavam dinheiro, não tinha poupança, não tinha o peão, né? O peãozão, o trabalhador. Ele trabalhava no dia, pegava o dinheiro do dia, gastava e no outro dia tinha que trabalhar de novo. Essas são as pessoas que não sobem, não se organizam e que podem possivelmente dar trabalho para a sociedade e que vão aceitar os trabalhos baixos, assim, que vão aceitar trabalho de obra, de construção e tal. E esses caras que se chama de Furiô, e Furiô é um produto que saiu ruim, assim, né? Kudaranai é um negócio que Cara, não tem pra o onde cair. conceito de bullying não existe lá, né? Nossa, cara, você pai do bullying, Japão, e Jime, cara, e Jime é cruel demais. O bullying que o americano sofre na escola, que o brasileiro sofre na escola, não é nada perto do Jime que o japonês sofre, cara. É triste. E E aí, assim, esses caras, eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar, ter um trabalho desgraçado. Aí eles vão pegar o dinheiro e vão esquecer da existência deles no final do dia, bebendo, jogando e dormindo para acordar no outro dia e ter que começar tudo de novo. Nessa época, o que que... assim, cada feudo ia ter o controle dos seus furiô, né? Mas país aberto, império, tudo crescendo, tudo crescendo descontrolado, você tinha a polícia, só que a polícia ela não tinha efetivo para cuidar da população inteira. E aí tava aparecendo muito cassino e esses furiosos assim, eles estavam todos viciados em jogo. E tinha cassino, principalmente com jogo de dado, era uma caixinha lá que você tentava adivinhar o resultado que ia sair, e de carta, um tipo de baralho lá. Tanto que Yakuza, ele vem de uma mão que é a pior que podia sair, assim, né? Porque Hachi, você fala Ya, é Q, que é o 9 vira o Ku, e o Za é de San, de 3. Então sabemos que esse. Eu não sei que jogo é esse, mas sabemos que a mão 893 nesse jogo não presta. É, e aí o que aconteceu? Como você tem muito cassino, os caras estão perdendo dinheiro da janta, não estão jantando, estão perdendo dinheiro da pensão, não estão dormindo na pensão. E estão causando problemas sociais porque estão roubando comida, estão roubando treta dentro do cassino. Como que o governo soluciona esse problema? Ele vai lá e proíbe a jogatina. Então, assim, não pode ter cassino. Só que se você tira o cassino de uns caras que já não tem nada que fazer na vida, você aumenta mais ainda a convulsão social e aí esse povo fica mais perigoso ainda. Tipo, você proíbe os caras de beber álcool e imediatamente aparece o Al Capone lá, né? E o mercado negro e um grande problema. Lembrei de uma fala da Alto da Compadecida. Eles estão doidinhos pra morrer, eu tô doidinho pra matar. Vai dar certinho. E quando você proíbe alguma coisa, o negócio some? Claro que não some. Né? Só que aí o que acontece? Você abre um cassino hoje. Qual é o investimento necessário para você abrir um cassino? O que você precisa Cara, para abrir um cassino? De gente só e um beco. E aí os caras já estão lá apostando e se matando de novo. Então hoje a polícia chegava, ela não podia prender o jogador, ela tinha que prender o dono do cassino, né? Não faz sentido você prender o jogador porque basta o cara falar que ele não estava jogando lá. Hoje você prende um dono de cassino, amanhã tem mais dois. Tipo, só muda o endereço e o dono do negócio. Aí o que aconteceu? Para manter a estabilidade disso, a Yakuza ela pensou como que a gente pode fazer para a gente criar uma estrutura que ela não desmorone e não quebre de repente. Então a gente tem que parar para pensar o que faz com que os cassinos fechem permanentemente. O primeiro é o cara ser preso.
Aí quando ele vai preso uma vez, é uma prisão de alerta, né? De advertência. É pro cara aprender a largar a mão de ser besta. E a reincidência é que o bicho pega. É como se da primeira vez você ficasse um mês e na segunda vez, tipo, 1 ano, 2 anos, e a multa e a sua perda ela é muito maior. É, o que aconteceu então? Os caras falaram então é o seguinte: a gente chega no dono do. Peraí, que eu tô perdendo o meu joguinho. Meu, eu jogo esse jogo há 300 anos, o jogo existe há 300 anos e os caras não fazem o básico. É, onde eu tava? Então você chega no dono do cassino e fala o seguinte: eu quero te oferecer estabilidade, eu vou te vender estabilidade, eu vou te vender segurança. Então o dia que chegar alguém aqui pra te prender, vai ter um cara meu aqui infiltrado, ele vai estar fingindo que ele é jogador, e a hora que a polícia baixar, ele vai falar que ele é o dono e ele vai ser preso no teu lugar. Em troca disso, eu quero comissão. Tipo, e essa comissão era muito alta, era meio que metade do que o cara ganhava. Mas aí você eliminou o risco, você tem que dividir o prêmio também, né? Sim, Porque o cara fala, melhor 50% de alguma coisa melhor que melhor do que 100% ser de preso nada. amanhã, exato. E aí você vê assim, a Yakuza ela fechando por todos os lados, porque aí ela conseguia adesão dos donos de cassino, e aí aqueles cassinos que falavam nem ferrando que eu vou te pagar 50%, o que acontecia? Eles eram misteriosamente descobertos pela polícia um dia depois. E aí eles Oxe, acabavam fechando. Tá vendo que foi muito fácil eles conseguirem? É, Aí o que acontece? Como que você recruta um cara? Me diz como que você recruta um cara para ele ser preso no teu lugar? O que ele vai ganhar em troca? E por que é que esse cara não vai te denunciar? E por que é que esse cara não vai arruinar com a sua vida? Então o cara assim, ganha um pedacinho daquilo, não? a Yakuza, assim como o PCC, ela cresceu em cima de uma estrita relação de confiança, de que a sua palavra... Nossa, eu tô jogando muito mal, cara. Eu não posso nem falar mal dos caras, porque eu tô fazendo tudo errado. Eu tô cansado, meu. Hoje eu tô muito cansado. É, Você vai ser preso, você vai ficar na cadeia, e aí depois eu te dou a minha palavra que você não vai ser preso uma segunda vez. Não de laranja dentro do cassino. Se você for preso uma segunda vez, você vai ser preso por outro motivo que não de servir de laranja. Então, a Yakuza, ela faz um pacto de lealdade com o cara que aceita trabalhar para ela também. Do tipo, você vai se ferrar, mas não tanto. E quando você sai com um certo grau. Você sai respeitado. Inclusive, ser preso muitas vezes era o primeiro teste pro cara pegar o primeiro nível. Pra ele bater o PRI dentro da corporação, assim, digamos assim. Entre outras coisas, porque a Yakuza depois ela não se restringiu só aos jogos de cassino. Aí expandiu para prostituição, para crime contratado, um monte de coisa. Mas essa ideia de chegar e falar assim, não, sou eu que sou o dono do cassino, aí eu vou preso, os caras vão me espancar, eu vou apanhar que nem um cachorro, mas eu não vou abrir a boca, porque se eu abrir a boca, primeiro eu morro. E se eu não abrir a boca, vão saber o quanto que eu apanhei e a minha reputação ela vai subir proporcionalmente ao tanto que eu apanhei. Aí no dia que o cara era solto, o dia que dava um mês do cara lá preso na cadeia, tinha 200 pessoas esperando ele do lado de fora. Caraca, que foda. E Reconhecimento, né? reconhecimento. E aí, assim, você falava, porra, mas como que a polícia deixava um negócio desse? Não, ninguém disse pra ninguém, que a gente só tá passando. Só estamos dando um rolê de boa aqui, mas todo mundo se apresentava do clã e quanto mais gente aparecia, mais você sabia que essa organização estava crescendo, só que você simplesmente não podia falar nada, né? Porque você não tinha prova que, primeiro, você não tinha prova que eles estavam associados, e segundo, não é contra a lei japonesa você fazer associações. Por exemplo, você pode ter um grupo chamado Yakuza. Você pode ter um grupo chamado Máfia e as pessoas não te proíbem de se reunir e de conduzir esse grupo. Só vira crime depois que você vai lá e comete um crime. Clube
clube do Bolinha 100%. Então, Sim, não pode fazer o clube do Bolinha matando alguém. exato. Tanto que, Caraca, que assim, foda. tem festas de celebração e de graduação de Yakuza e os caras tiram foto tudo pelado, tatuado. Assim, parecem umas crianças de quinta série. Tipo, normal, a festa em si pode acontecer de boa e Uhum, tal. Sabe-se que é festa da Yakuza, mas eles estão fazendo nada de errado, né? uhum, Teoricamente, na uhum. festa. Teoricamente na festa, não. E, e aí, beleza, o cara. Toda vez que o cara tentava fechar um cassino, é, ele aparecia em outro lugar e o cara lá nunca era dono. Então, daí pra Yakuza ter os próprios cassinos dela também, não demorou muito, né? Ah, é óbvio. E o. Aí que mais? Só que aí entra a genialidade. Se fosse até aí, o que ia acontecer? Inevitavelmente um outro grupo apareceria para oferecer rivalidade e tal. E a polícia ia querer exterminar enquanto isso estivesse causando comoção, tumulto social, e enquanto a população reprovasse isso. Porque, por exemplo, se os moradores do bairro eles não querem que a Yakuza exista e eles cobram a polícia para que não exista, não tem como ser impedir da polícia de combater a existência desse negócio. Mas aí o que acontece? Vamos pensar de que jeito que pode dar ruim, de que jeito que a gente pode causar problema na vizinhança. Aí esse é o legal, né? Ah, por que você não gosta de cassino? Ah, é porque os Faz caras merda, perdem bagunça, bebedeira. Os caras os fazem caras perdem merda. todo o dinheiro lá e depois não tem dinheiro e vem na minha loja e rouba fruta e rouba caqui e aí depois ainda dorme bêbado na porta da minha casa. Aí olha que genial, os caras vão lá e falam assim: Meu amigo, que azar que você deu hoje. Você perdeu, você perdeu todo o seu dinheiro no cassino que eu vi você perdendo. É, toma uma grana aqui, compra um bentô lá pra você ver, então é marmita, né? E dá uma marmita pro cara. Aí ele vai falar: Nossa, obrigado, porque eu ia dormir com fome hoje. E onde que você vai dormir? Ah, eu vou dormir na rua ali. Não, dorme aqui na minha casa, pô. Sou teu amigo. Só que aí você leva o cara numa pensão pra ele dormir depois de ter dado uma marmita pra ele. De onde que veio esse dinheiro que você deu pra ele? Da própria coisa. Do dinheiro que ele perdeu no cassino. Então, na verdade, Ah, você com não certeza. você não tá dando. O cara só não tem nada do dia do trabalho dele porque ele perdeu tudo no jogo. Então, o dinheiro que você tá dando da marmita que o cara tá comendo e da pensão onde ele tá dormindo é o dinheiro que ele gastaria se ele não tivesse ido no cassino. E aí o cara que ganha num dia, no outro dia ele volta feliz pra jogar mais. Então não é como se alguém conseguisse parar no lucro o vício do jogo. Cara, então ele, assim, depois que Aí, eles ganharam o apoio da população nesse ponto, acabou. Não tem mais como porque. parar. E aí eles foram gerando código de conduta, um negócio que o PCC tem também, e é por isso que o PCC tá vivo até hoje. Então o PCC e Yakuza, eles são meio que irmãos, assim, sabe? Se você estuda o código de conduta deles, esse código ele é muito parecido. Então, assim, que mais que você não gosta do fato de ter cassino aqui perto? Aí as mulheres falam, esses caras bebem muito e depois vem querer passar a mão em mim sem meu consentimento. Isso é a coisa mais nojenta que tem. Aí o que aparece? Aparece o cara que entrega a marmita e que deixa ele dormir na sua casa. E fala assim, pô, irmão, eu te dou comida, deixo você dormir na minha casa, você vai lá e passa a mão na minha prima? Não, mas não era sua prima, como que você me prova que não, fazer isso com mulher já é feio? Então, se você fizer isso de novo, eu não vou ser seu amigo mais. Então, olha como sem lei e sem opressão e sem prender e sem castigar, os caras conscientizavam e faziam com que aquelas pessoas que não têm disciplina pelos caminhos normais fossem disciplinadas e quisessem colaborar para manter uma vizinhança pacífica. Porque aí o cara estava interessado em não passar fome e ter o joguinho dele garantido. Só isso que os caras querem depois de um dia de Cara, trampo. os caras atacam lá no. Como é que eu posso. Lá Entende no a mais. natureza humana. Primeiro você entende Isso. a natureza humana, você vê o que as pessoas precisam, você dá o que as pessoas precisam, e aí você cobra as pessoas por ter dado aquilo que elas precisavam.
Cara, e assim, não é uma cobrança pesada nem nada do gênero, é só te Não, falar, ó, é o eu mínimo. vou Uhum. deixar de ser teu amigo. Sim, Caralho, é lá no fundo, velho. sim. Os caras pegaram os princípios mais básicos que tem e trabalharam neles e funcionou, velho. Uhum, uhum. E aí, assim, cara, se você falar, você vai perder o respeito. E perder o respeito. Nossa. Cara, cê sabe por que seita é foda? Seita é foda porque, assim, você não pode falar com quem não é do nosso grupinho. Não pode falar com quem não é da nossa seita. Então você vai comprar brigadeiro, bolo, você vai cortar o cabelo com quem é da seita, você vai no restaurante do cara que é da seita. Aí o dia que você faz merda, o dia que você não paga o dízimo, o dia que você pisa na bola, você é expulso da seita. Aí o cara que vai pra seita em primeiro lugar, ele já tem a cabeça meio fraca. Aí você vai lá e tira 100% da rede social dele, da base social dele. Então é Tira o claro que ele surta. pertencimento. Então, E aí tipo, você é tira o o. pertencimento desse cara, ele não tem restaurante pra ir, não tem cabeleireiro pra ir, não tem amigo, não tem mais base nenhuma. Aí esse cara se afunda em droga, começa a beber, começa a se autodestruir. E aí os caras da seita falam, tá vendo? Sem a ajuda de Deus, o que a pessoa vira? Agora, cutucar um pouquinho, essa sensação de pertencimento e de defesa a uma causa faz você fazer umas coisas muito absurdas. Sim. Nem invadir o Congresso. Tipo, Não, você coloca o bem do grupo acima do seu. Então, se você cara, precisar da sua vida para sustentar o grupo, você faz isso sem problema nenhum. Você faz isso sem problema nenhum. Então, você cara, prefere morrer lutando pelo grupo do que ser desonrado e lembrar como alguém que traiu o movimento. Chega pra um cara do PCC e fala assim: você traiu o movimento pra ver o que acontece com a psique dele. o cara se desvaloriza totalmente no sentido de, eu não vou mais viver, eu não mereço, porque eu traio o grupo, não sei o quê. Assim, Aí já é o. Assim, no primeiro momento você vê que começa uma coisa extremamente brilhante. Os caras dando o mínimo para conseguir manter uma certa ordem ali. assim, Só que depois disso, eles começam a. Essa pessoa que se vendeu por um mínimo, ela é tão sugada por aquilo que depois de um tempo já passa. Já chega ao ponto da crueldade, cara, de você ter pessoas ali dispostas a dar a vida por você a troco, ainda sendo a troco de algo bem próximo daquele mínimo. sim. Aí assim, vai ter grupo rival? Vai ter grupo rival. Aí o que você faz? Você não caça a briga. Você não começa. Você não briga por nada. Mas se você brigar, isso é proibido de perder. Por quê? Porque a reputação do grupo é a única coisa que existe de valor dentro dele. A única coisa que existe de valor dentro do grupo é a honra que o grupo tem. Então você não vai mexer com ninguém, você não vai começar combate nenhum, você vai ser educado, vai tratar todo mundo bem, só que não vai deixar invadir no seu território. Não vai brigar, mas se brigar você está proibido de perder. Aí você chama o grupo, aí vão 5, vão 10, vão 20, vai todo mundo, morre todo mundo em combate, mas não perde. Enquanto não morrer todo mundo, não perde. E Que os então assim, 25 ainda disse que morreu com honra, porra. não, as primeiras brigas de gangue, tipo, a Yakuza não foi o primeiro e único grupo mafioso que existiu. Sobreviveu quem foi o melhor, assim como não existiu só o PCC, né? Quantos comandos vermelhos existiram antes do PCC vir e se consolidar? Então a gente não vai perder e você não pode levar desaforo para casa. Então as grandes vitórias da Yakuza foram todos os duelos que não aconteceram, né? Porque o que a polícia precisava ter para permitir que eles continuassem existindo? Eles precisavam não ter motivo que os fizesse ter interesse em fechar. Sim, que no caso era a população tá tranquila. Então, não tinha o bêbado roubando comida, não tinha o bêbado tarado passando a mão na menina, e não tinha conflito de gangue, que era o que mais fazia as gangues que serem caçadas e presas exterminadas. Aí, agora que parou de ter briga, dá até pra gente fingir que a Yakuza não existe. E se chegar nesse ponto, então que maravilha. Só que aí chegou num ponto em que tudo era da Yakuza, porque os caras começaram a se expandir.
Não, tudo tô sendo leviano aqui. Mas é Mas que os caras. esse tipo de negócio, eles praticamente monopolizaram. Mas aí os caras tinham tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles começaram a financiar coisa muito grande. Eles começaram a se expandir para outras áreas da sociedade. E, tipo, não foram poucos os japoneses que eu conheci que falaram que o japonês, tipo, um japonês falando em nome de todos, o que não significa que o cara esteja certo. Porque um brasileiro, falando em nome de todos, ele também fala que o Mito tá salvando o Brasil ou que o Lula tá salvando o Brasil, certo? Isso Então não não é porque um significa que cara. tá certo. Não é porque um cara fala que ele tá certo. Mas não foram poucos os japoneses. Eu vi japonês dizendo que Yakuza não existe, que era um negócio que existiu, mas que já não tem mais. E vi muita gente falando assim: a gente é muito grato a Yakuza, porque depois da guerra, o Japão não tinha dinheiro. O imperador, o governo, ele não tinha dinheiro para reconstruir tudo que foi destruído. E a Yakuza ajudou muito nessa época. E não é com Caramba. dinheiro, é porque assim, o plano Marshall veio e emprestou dinheiro para os países da Europa se reconstruírem de forma que eles não conseguissem e de forma que eles ficassem financeiramente dependentes e reféns dos Estados Unidos, pagando juros de dívida pro resto da vida. A Yakuza não só ela inteirou com o dinheiro que, de acordo com os japoneses, né? A Yakuza não só inteirou com o dinheiro que faltava para o dinheiro ser suficiente para reconstruir, como organizou a reconstrução. Então você vê que Sony, Mitsubishi, Yamaha, Honda, elas sempre coexistiram, mas nunca se aniquilaram. Sim, E são, isso é uma muitas são coisa, concorrentes diretas e e isso é uma não. coisa do PCC e da Yakuza. Porque, assim, na Yakuza, um cassino não quebrava o outro. Se um cassino estava dando muita recompensa e estava enchendo porque tinha umas dançarinas muito bonitas, uma comida muito bonita, e estava todo mundo saindo do outro para ir no um, aí eles falavam, não, vamos padronizar pro cara ir pro cassino mais perto da casa dele. Porque se o cara for pro cassino mais perto da casa dele, a polícia não vai parar o cara bêbado no meio do caminho falando, ô, onde você tá indo você tá indo onde? Você tá vindo de onde? O cara vai falar, eu tava ali na casa do meu amigo, eu tô voltando pra minha casa que é aqui do lado. Então eles queriam até isso, que a Yakuza queria até isso, que você não fosse num cassino muito longe do lugar onde você ia dormir. E no Japão chega um ponto em que, cara, você vai numa loja de conveniência, não interessa que loja de conveniência você vai, é todos iguais, é tudo o mesmo preço, é os mesmos produtos. E, Caraca, meu. então, tem Isso é gente que foda. fala assim, né, o Sakuruke, Lawson, o 7-Eleven, os caras vendem tudo a mesma coisa, porque japonês gosta de tudo igual. Não é que japonês gosta de tudo igual, ele foi condicionado a gostar de tudo igual. Caraca, que foda, velho. É foda porque, tipo, tudo tem. Não foi ao acaso. Tudo teve uma mentalidade. Toda essa organização que tem hoje, porque o Japão é considerado um país organizado pra caramba. Uhum. Mas toda essa organização que tem hoje, até mesmo da competitividade da empresa, veio de um lado que, no geral, é considerado o lado sombrio da coisa. Eu não consigo colocar a mão no fogo por essa história e falar foi isso que aconteceu. Porque depois que acontece, é muito fácil você olhar e dar um significado e falar, não, a minha narrativa é essa. Eu não sei o quanto tem de verdade em tudo isso, mas, cara, o Japão foi o primeiro país a pagar dívida externa. Durante muito tempo ele foi o único, eu acho. Se não for até hoje, tô por fora disso daí. Mas ele pagou tudo que ele devia e ele tem muito crédito no mundo todo e muito devido a essa parada aí, né? De conseguir se organizar, de conseguir se ajudar. Que Cara, mais? que foda, né? Eu tô jogando com os caras muito ruim e eu tô jogando mal também. Ahn, Bom, aí você chega num ponto em que você tem um monte de empresa vendendo televisão, tudo com as mesmas características, tudo mais ou menos no mesmo preço. Aí Com a geralmente as mesma pessoas marca. compram o quê? Naquela que o pai trabalha, ou por algum motivo, ou porque é regional, ou por alguma característica dessa. Mas a indústria ela sempre sobreviveu. O negócio começou a afundar mesmo depois que os caras começaram a mandar toda a produção pra China porque saía mais barato, né? Morri. Fiz bosta. Tô jogando muito mal. Cara, aí de fato tirou grana do país. Ah, aí hoje em dia você não tem mais o glamour, porque
O Yakuza ele tem mais obrigação do que recompensa. Tipo, não é chique você ser Yakuza. Você não é admirado. Então, meio que primeiro perdeu status, aí começou a perder adesão e Yakuza começou a virar coisa muito grande, né? Deixou de ser essa coisa de rua. E aí as empresas todas regulamentadas já não tem muito mais. E assim como em todo negócio muito grande, quando você começa, você é praticamente um nada ali. Uhum, Tipo, você tá lá, você existe ali, e é isso. E normalmente, quanto maior também, assim como qualquer tipo de empreendimento, demora muito para você subir. uhum. Então, talvez seja também um dos motivos pelo qual a adesão caiu muito. Porque esse modelo ele foi bom durante muito tempo, mas chega uma hora que esgota, porque o cargo do líder ele começa a ser herdado e começa a ficar uns dinossauros que demora muito para morrer, né? Tipo, os primeiros líderes Yakuza, eles estavam no país que a expectativa de vida média era 40 anos. Aí agora você tá tendo uns líderes podre de rico que tá caquético com 90 anos e eles mandam em absolutamente todo mundo. E isso que vale para Yakuza, vale para as empresas também. Por que o Japão perdeu competitividade? Não foi só porque mandou todo o trabalho para a China. É porque quem manda é o patriarca. E o patriarca é um cara de 90 anos que já não tem nem senilidade mais para tomar decisão, mas está tomando decisão que está influenciando na vida de todo mundo. Cara, eu respeito muito a É, sabedoria é bonito, mas não é de quem é eficiente. mais velho, mas a eficiência disso eu não acho Não é eficiente. não acho Não é que foi eficiente porque tipo, você mata todo mundo que tem espírito inovador. E eu vi isso acontecendo na minha exato. frente num monte de lugares ao mesmo tempo. Um monte de gente que tem ideia, que entende o mercado, que sabe o que o mundo precisa. Os caras falam, não, a gente tem que fazer isso aqui. Aí vai o velho e fala assim, não, a vida inteira foi assim. Minha vida toda funcionou assim, então Quem vai é funcionar. você? Fui eu que construí esse negócio aqui, essa empresa é minha. Quem é você para dar opinião? Japonês é muito desse jeito, cara. E sou eu que decido. Você olha pro Hideo Kojima, você acha ele nojento, né? Porque ele abre uma empresa e fala assim: diretor executivo, criador, estilista, faxineiro, executivo, CEO, CFO, CTO, CPO. É tudo Hideo Kojima. Você já viu um jogo dele? Tipo, os Não, créditos. É Hideo Kojima do começo ao fim. Aí você fala assim: não, esse cara é ególatra. Não é o cara. Isso é japonês, assim, é ficar babando o ovo do cara que teve ideia de fazer empresa, que empregou tanta gente, que sustentou tanta gente por tanto tempo. Aí o cara ele carrega esse título e morre com o título, tipo, sem grandes inovações posteriores. Isso é muito comum. cara, o mérito da criação é totalmente válido, mas você criar e achar que aquilo vai ser perfeito pro resto da vida é o que matou muita empresa gigantesca por aí. A, o, Ma- Nokia, o um bom Mats, exemplo é a a Nokia, pô. Nokia. A Nokia, a Kodak, o Matsuda, ele fez a empresa Mazda, né? E Sim. aí, tipo, nada tava dando certo no cara, porque a maneira como ele coordenava a equipe de engenharia era a mesma besteira que a Sony fez. Colocava os caras para competir uns com os outros, aí ninguém agregava o conhecimento de ninguém, porque tava todo mundo querendo ser o gênio que ia descobrir o próximo carro. Aí, tipo, não importa quantos engenheiros você tem, parece que tudo que você tem é um só, que você tem cinco, que era o tamanho da equipe, né? Porque vai ser numa. Com 100 engenheiros vai render no máximo uma equipe de 5 pessoas trabalhando, porque as equipes não conversam uma com as outras. Aí a Mazda ela tava quase falindo. Aí os caras falando, não, se você quiser sobreviver, a gente tem que fazer isso, você tem que ficar se quiser sobreviver, tem que fazer aquilo. Aí o cara foi lá e mandou essa, assim, ó, isso daqui é a minha empresa, fui eu que fundei, fui eu que inventei. Ou vocês vão trabalhar do meu jeito ou vocês vão embora. Quem quiser ir pode ir. Aí foi embora 90% do quadro, ficou meia dúzia de cara lá. Aí ele falou, beleza, é com essa meia dúzia de pessoas aqui que a gente vai fazer o próximo carro. Aí os caras fizeram o RX-8 e o RX-8 foi um sucesso de venda no Japão. E o que isso fez? Validou a mentalidade dele. Validou a mentalidade dele porque quando precisou lançar o próximo carro, o que aconteceu? Exatamente a mesma coisa que tinha acontecido antes.
Do tipo, os caras falando, não, o mercado tá avançando, a gente precisa inovar, a gente precisa lançar alguma coisa, mas tem que ser por aqui. O cara falando, quem é você? Fui eu que fiz essa empresa. O que você sabe de alguma coisa? Só que aí não teve o próximo, né? Eu lembro que os dois últimos foram os tops, se eu não me engano, foram RX8 e RX7 e falou. Então, e tipo, se você não muda essa mentalidade, a Sony ela chegou a uma época que tinha assim, centenas de engenheiros. Só que ela separava os grupos e colocava metas e premiava o grupo que batia as metas. Aqui eles foram gigantescos, cara. Aqui eles foram Durante gigantescos. muito tempo, né? Sim, aqui eles tinham uma planta gigante. E aí, num dado momento, os caras deram uma de a Sony deu uma de Sony. O que a Sony faz com o PlayStation, ela fez com câmera também. Por isso que ela caiu do segmento de câmera. Câmera digital, essas coisas. Porque, não, nós somos a Sony, nós vamos ter o nosso formato. Porque o nosso público gosta da gente porque a gente é a Sony. E aí começaram a se isolar, se isolar. Aí chegou uma hora que todo mundo era compatível entre si, menos Menos a Sony. Sony. E por que o PlayStation está sumindo? Os jogos exclusivos do PlayStation estão sumindo? Exatamente pelo mesmo motivo, porque o cara que quer ser sozinho no mundo, uma hora ele acaba sozinho de verdade, né? Cara, a Nokia já foi uma das maiores empresas daqui e cara, eu cheguei a ver giga de gravação de memória de celular da Nokia. Por ver, pegar mesmo, depois de anos, alguns ficaram pela Uhum. planta, nas mãos de alguns técnicos que não podemos citar o nome, mas eu cheguei a ver esses gigas ainda funcionais, cara. Eles recebiam codinomes dentro da fábrica para você Uhum. nem saber qual era o celular que você estava produzindo. Uhum. E assim, uma das melhores fábricas de se trabalhar aqui por muitos anos. Cara, quebrou quando não aceitou o Android. Uhum. Simples assim, cara. Ninguém imaginava que a Nokia ia quebrar. Cara, imagina o. Cara, houve uma época que todo mundo tinha celular da Nokia, que era aquele Uhum. 3520, 33, alguma coisa lá. Todo mundo tinha aqueles celulares. E a Nokia voando aqui, voando, aí quando apareceu o Android, ela, pera, vou colocar Eu um vou fazer sistema o meu, operacional né? próprio aqui, totalmente diferenciado. Cara, foi muito ruim. Foi muito, muito, muito difícil ali pra... Assim, né? Nem que ele era... Assim, eu acredito que interface sempre vai ter quem goste e quem não goste. Mas nesse caso, quando todo mundo já tá de um jeito, com uma compatibilidade, por exemplo, software, ninguém vai fazer software pra... Ah, não, vou fazer software para esses dois sistemas e acabou. Não, ninguém faz isso mais. Uhum. Cara, é massa, bicho, essa mentalidade. E o mais incrível é que às vezes essa mentalidade, mesmo estando viajada, ela ainda funciona. Como o caso da O... própria Mazda, né? Que funcionou a primeira vez. Então, ela pode dar certo, mas pode dar errado também. O, o problema é que se der errado uma vez só, né? Problema ou vantagem? E se der certo também não é garantia nenhuma de que vai dar certo das outras vezes. Mas, cara, não foi só Mazda. Eu vi Sorro, Sogo, um monte de empresa gigantesca, assim, desmanchado nada por causa dessa teimosia de deixar a decisão crítica de mercado na mão de velho de 90 anos. Cara, tem uma temática aqui dentro desse ponto que eu já ouvi muito falar sobre isso aqui. Tipo, as empresas, em vez de colocarem. Algumas empresas, em vez de colocarem as equipes para se agregarem, Colocar pra competir ela entre elas. coloca para ficar na porrada uns com os Aham. outros. Dá em nada isso não. Cara, isso dá muito ruim. Não foi, eu já ouvi falar sobre isso. Graças a Deus, nesse ponto, eu nunca cheguei a ter experiência desse gênero. Graças a Deus, que eu sei que é uma coisa pesada pra caramba. Mas eu já ouvi casos aqui de empresa que não, o chefe ele mesmo cria discórdia, assim, ele pergunta
Ele pergunta das pessoas, ó, em nível de importância, o que tu acha que é mais importante aqui dentro da equipe? Faz uma listinha aí pra mim, do maior pro menor, das pessoas da tua equipe que tu acha menos importante e mais importante. Tem uns amigos meus que se escutar, se ver esse vídeo um dia vão saber quem é a pessoa. Agora, outra coisa que eu acho impressionante é você ver como não existe uma máfia que cresça se ela não tiver muita sinergia com o Estado e com a Justiça. Sim, O PCC ele resolveu muito problema da polícia, enriqueceu muito a polícia. E a Yakuza também. Ela inclusive, ela cuidava dos problemas que não pegava bem que a polícia fizesse. Assim, não tenho prova histórica nenhuma. Eu tô repassando o que eu escutava. Então, se você tem um caso de alguém que não adianta aprender, que é desinteressante que continue no lugar e precisa dar um fim, e você não pode dar um fim na pessoa, a Yakuza ela começou a pegar todos esses serviços sujos e existia essa colaboração e essa sinergia e um ganho para todas as partes. Não tem essa coisa de uma máfia vir e diminuir e humilhar e submeter a polícia. Sempre tem um respeito mútuo que demonstra assim, que você tem um pacto, né, de tolerância e muitas vezes de cooperação entre eles. Tanto que o que é a milícia, cara? Eu não estudei profundamente para saber. Mas a milícia, na minha cabeça, nada mais é do que gente que consegue se equilibrar. Não é que consegue se equilibrar porque o cara é bom, mas é porque ele é aceito, ele é tolerado, permitido e instaurado pelos dois lados. Porque sem a polícia, a milícia não funciona. E sem o PCC também não. tipo, cara, é toda uma sincronia aí, tipo, será que aí é que fica a dúvida? Acho que pra gente finalizar, acho que fica a dúvida. Será que no final das contas é possível a gente viver no mundo sem esse lado ruim? Sem Não, uma porque Yakuza, sem um não, PCC, porque a sem... natureza humana é essa. No dia que não houver Yakuza e PCC e Estado e polícia, alguém vai ocupar esse lugar, porque não existe vácuo de poder que fique vazio. Porque Sempre... tanto a polícia quanto a milícia, quanto o PCC, a Yakuza, o Estado brasileiro, o Estado japonês, eles são todos os caras que têm o porrete mais forte. E são os caras que já ganharam e que conseguem manter o controle pela força que eles têm. Porque vem o guardinha, se falhar vem a polícia, se falhar vem a rota, se falhar vem o exército. Então, porque você teve um cara com o porrete mais forte, que conseguiu o controle de tudo isso, é que ninguém desafia, entre aspas, ninguém desafia essa estrutura. Mas o dia que não tiver mais essa estrutura, as pessoas elas vão continuar se matando até que exista de novo. Porque você cria uma oportunidade. O japonês ele não rouba o outro porque ele é honesto, não, porque ele sabe que ele vai preso e que ele vai ter que pagar por isso. E é bem Então, mais eficiente desse jeito, inclusive. então se você, por exemplo, me der o anel de Giges, eu acredito, anel de Giges é aquele que te deixa invisível e você faz o que quer e não tem que arcar com as consequências disso. Pelo pouco que eu me conheço e eu posso estar enganado a meu respeito, se eu pegar esse anel de Giges, eu não uso. O que é não usar? É não tirar vantagem de um benefício que você tem que pode te dar impunidade. Isso é o que eu acredito. Agora, eu posso dizer que a humanidade é boa e que ela não faria isso se ela tivesse a oportunidade? É claro que não, cara. A mesma Porque coisa. o ser humano ele é feito de pessoas que não tiram vantagem da força que tem e é feito de pessoas que tiram vantagem até da força que não tem. Então, se você criar um espaço de poder, é claro que vai ter gente querendo ocupar e os caras não foram lá embaixo até agora. Eu tô com o Shark da Double Soak
E aí tá todo mundo aqui comigo e ninguém tá saindo. Tipo, então, assim, beleza. E por que que o poder oficial, que seria o governo, não consegue derrubar esse poder não oficial que é o do crime? Mas então, Seria porque é um lugar onde ele não pode chegar, digamos assim? não. Ou o crime tem soluções para É, certas coisas que o governo não tem? E é se o porque. governo derrubasse ele, essas coisas ficariam abertas e começaria a dar merda na população de novo? O PCC ele só existe porque a droga ela precisa ser ilegal. E porque você precisa ter uma força que se oponha à lei. Cara, é um. Jogando roça é muito difícil falar sobre isso. Pro cartel de drogas, pro cartel das drogas ser. Pro narcotráfico, não vamos falar cartel de drogas, porque pode não ter cartel, pode ter só o narcotráfico. Para o narcotráfico ser lucrativo, ele tem que ser ilegal. Não existe você legalizar droga e droga continuar dando dinheiro. Por quê? Porque amanhã tá todo mundo no YouTube fazendo tutorial de como processar cocaína. Por quê? Porque o cara não vai preso mais. E vai ser tanta gente fazendo isso que cocaína, crack, maconha vira brigadeiro. Brisadeiro, como dizia o nome em certas faculdades que eu ouvi falar que vende Então, uns. quando você paga pela cocaína, você paga pelo risco que todo mundo que veio antes de você correu. Desde o cara que tem a plantação da folha da coca, até o cara que traz a droga, até o cara que detém o controle do território, que detém os traficantes e que detém a clientela e que suborna a polícia e que financia o sustento de todo esse narcotráfico. Se você acabar com isso, a coisa desmantela. Então, o governo ele não quer acabar com o narcotráfico porque ele ganha do narcotráfico justamente para que a guerra, o combate às drogas, ele seja sustentado. E isso é muito triste porque não é o que você assiste na televisão. O que você assiste na televisão é o da Atena falando assim: mais uma vida de um cidadão honesto tirada por causa desses bandidos traficantes. Tem que matar todo mundo, esses vagabundos. Eu acho que o pior, né, nem essa a parte de ser tudo omitido. O pior é que, tipo, tem pessoas que já nascem condicionadas a isso e a vida toda ela não tem outra perspectiva. Porque ela não é dada opções. Porque do mesmo jeito que a Zona Franca de Manaus ela cresceu baseada nas isenções fiscais e dos incentivos, e aí todo um ecossistema se formou e você não pode acabar com esses incentivos hoje, como que amanhã você legaliza as drogas e mantém a vida nos morros? Os morros não estariam tão cheios se não fosse a droga precisando de um esconderijo, precisando de uma fortaleza para se esconder dentro de uma cidade. E se ela não tivesse condições de sustentar todas as pessoas que moram em volta, aquelas pessoas não estariam lá, porque elas vivem basicamente de sustentar o narcotráfico, com as demandas do próprio narcotráfico. O traficante ele se esconde na favela e um monte de gente não tem onde morar. Você pode morar aqui, eu te dou comida. Eu quero tomar sorvete, você me faz sorvete. Eu quero um puteiro aqui, monta um puteiro aqui do lado. Eu quero e aí você vai construindo todo um ecossistema que se você não tem o dinheiro da droga entrando lá em cima, os recursos eles não permeiam e não Acaba. descem. E aí você fala assim que pobre defende bandido e que esses caras matam a polícia porque é bandido por natureza e tem que morrer, mas ele não conhece comida chegando por outro caminho que não seja pelo dinheiro do tráfico. E todo mundo que leva comida para ele leva tiro da polícia. Aí você vai reclamar com a criança que quer ser bandido quando crescer? Não tem cabimento. Como, na visão, olhando do ângulo dele, o bandido é o cara que O traz bandido é a a. polícia, exatamente. Aí assim, você tem um programa validado por inúmeros outros programas, validado por outros programas, validado por livros e validado por supostos estudiosos que falam que o problema do país é a gente ter defendido tanto bandido
que a gente mantém o brasileiro criminoso. E não é. O brasileiro é um cara que está passando fome e que quando ele obtém recurso, vem de alguma fonte legal. Então é claro que ele vai conviver bem com a ilegalidade. Tem nada a ver com ser naturalmente desonesto. E essas pessoas, elas não saem em torno porque não tem oportunidade em outros lugares e porque as famílias delas estão ali, porque tudo que elas conhecem do mundo está ali. Elas não vão sair dali mesmo. E Ele está ali, aquilo a única acabou. coisa que tiraria elas desse lugar é outras oportunidades melhores em outros lugares. Mas o país dá esse tipo de condição? Não, nenhuma. E tipo, pera, que oportunidade melhor? A oportunidade que ele vai dar fora, que eu acho, ah, tá. Não, tu vai ser minha diarista, no Uhum, máximo uma secretária, minha uhum. faxineira, meu auxiliar de serviços gerais. Essa é a oportunidade que a galera dá. E não adianta você dizer que, ah, não, se a pessoa quiser, ela vai correr atrás e vai conseguir. Cara, existe a possibilidade, mas é muito pequena e não é pra todo mundo. Não tem pra Então, todo mas mundo. aí vira a vaga do juiz Barbosa lá, né? Porque Sim, você tá vendo, ele se esforçou. Quem não consegue é porque não quer. ah, claro, Cê- claro. Aí vai. você conta quantas vagas para ministro do Supremo E tem quantas e pessoas na favela tem, né? quantas pessoas na favela do Joaquim Barbosa tinha, quantos amigos dele não seguiram o mesmo caminho, etc, etc. Exato. E quem se Quantas esforçou pessoas. igual ele ficou em segundo lugar no concurso que ele passou? Não, já era, acabou. Vai ter, mas não vai ter tudo aquilo. Exato. Cara, eu tenho que ir voltar pro meu mundinho de projetinho Valeu pelo de papo. máquinas industriais e packs do pé. E. O... Uma das coisas que, só pra terminar, uma das coisas que mais deu Aham. dinheiro pra Yakuza, além de droga e jogo, foi prostituição. E se prostituição fosse legalizada, ia ser mais caro ou mais barato? Ia ser mais barato porque todo mundo ia fazer. Não, não E sendo, generalizando, mas muita gente ia fazer. e sendo mais barato, a menina ia ganhar mais ou menos? Ia ganhar menos, não valeria a pena. Porque, Não, não, tipo, não, não. A menina ia ganhar mais, porque ela não ia ter que será? dividir com a Yakuza toda. Ah, verdade. Não tô dizendo que Mas, qualquer mulher consiga mas aí se sobreviver nesse mundo aumentasse, sem. mas aí se aumentasse a oferta, não ia vender menos? Sim, sim, tem pensando por esse lado. Não dá pra prever mercado, né? Senão tava É, não todo dá mundo pra rico prever no mercado, mercado de ainda mais ações. ainda mais de prostituições. Mas a escassez ela é mantida justamente para segurar o valor alto. Só que esse valor alto ele não está sendo usufruído só pela menina lá. A menina está pegando uma fatia muito pequena do problema todo. Só que eu acho também que legalizando você não traria segurança para a menina e seria necessário essas estruturas que a gente tem em todo lugar do mundo, que é que coage ao cara não fazer merda com a menina, né? Que deixa o Exato. cara com Tipo, medo do que ele. tem uma Né? estrutura que coage a menina pra É. dar parte do valor, mas também é a mesma estrutura que protege ela. Então, a legalização da prostituição não tem o impacto que a legalização das drogas tem, né? Porque a droga é você É, legalizar hoje e derrubar o preço e acabar com tudo amanhã. com certeza. Cara, valeu pelo papo mesmo, Fausto. Boa noite, cara. Valeu. Boa noite, bom jogo e, cara, não fique triste por jogar 50 anos e ser ruim. Eu sou assim também no LoL. Se tudo der certo, a gente vai jogar por muitos anos ainda.